aí galera, beleza? Ó, seguinte, a gente não tá adiantando as coisas, tá? Eu só quis aproveitar o tempinho extra pra trocar uma ideia com vocês. É uma coisa que eu acho interessante de falar, de interessar, né? E como a gente tá no torneio, um ambiente mais competitivo e tudo mais, eu acho que compensa bem, né? Essa semana eu tenho o costume de usar bastante comunidades do Reddit, né? Pra saber notícia, pra dar uma noção do que está acontecendo. E na comunidade do Smash Bros, eu teve um post de uma pessoa, um gringo, né? Eu não vou saber a nacionalidade dele, mas que ele estava comentando com o pessoal que ele tem um amigo, que ele joga Smash com esse amigo, e esse amigo fica muito salgado quando perde. Para quem não conhece, salgado é um termo que a gente usa quando a pessoa fica muito pé da vida, né? Para resumir, né? A pessoa fica desequilibrada, fica nervosa, fica estressada, fica fora de si, né? A pessoa não consegue levar aquela derrota ou aquela dificuldade de uma forma saudável. A pessoa realmente fica irritada, colocando culpa nela, colocando culpa no controle, colocando culpa na tela. Qualquer coisa de tipo de desculpa, né? Que a pessoa não consegue aceitar a própria derrota. E esse caso que ele comentou foi um caso assim bem ácido mesmo, porque o amigo dele ficava aquela coisa de, sabe, brigar, gritar, fazer um monte de coisa. E assim, tem muita gente que acontece isso mesmo, não é uma coisa assim tão rara, né? Muita gente perde um pouco da estribeira jogando Smash Bros, porque como ele é um jogo muito que depende muito do mental, né? Você perder uma luta, às vezes parece que você pensou menos que o oponente te dominou e às vezes não, às vezes foi só um acaso mesmo, alguma coisa que aconteceu que não te favoreceu, né? E então o pessoal leva muito a sério como se fosse uma partida de xadrez, né? O xadrez a gente percebe também que tem um pouco desse peso, não pelo competitivo, porque o pessoal que joga xadrez geralmente está um nível intelectual de controle um pouco mais alto, né? Mas é aquela sensação de tipo, ah, o cara é mais inteligente que eu, né? Então, eu li o post dele, né? E eu me admirei um pouco porque, assim, 90% dos comentários falaram: olha, simplesmente para de jogar com ele. Não é mais divertido jogar com o cara, então simplesmente fala: ó, não vou jogar mais com você, né? Mas por que eu vim fazer esse comentário? Não é pelo sal, é porque esse tipo de coisa acontece com muita gente. Então, tem muita gente que às vezes está próxima da gente e tem esse problema. São pessoas que são amigos de longa data, irmãos, né? Gente que mora com a gente às vezes, um parente, um primo, né? E são pessoas que cresceram com a gente, que a gente se diverte junto, que a gente tem uma história e a gente simplesmente não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, não vou jogar mais com você, né? Isso às vezes até é pior, a pessoa fica mais machucada ainda, né? Achando que não presta para aquele jogo e tudo mais, né? Então o que eu sugeri lá foi justamente o método de treino, né? Que eu sempre falo para vocês, eu comento, né? E inclusive depois eu vou ver se eu faço um link para o vídeo, mas no meu YouTube eu vou colocar um treino desses, né? Que é o método de torres, que é um método que eu inventei que é assim, uma pessoa mais conhecedora do jogo, ela cria uma torre de personagens, estilo Street Fighter 2, sabe? Você pega uma ordem de personagens do pior pro melhor, e os quatro últimos são os seus melhores mesmo, seus mains, seus secundários, seus pockets, né? E aí a pessoa que está treinando, ela pega um personagem que ela gosta, que ela quer treinar e etc e tal, e tenta derrubar essa torre com um número fixo de fichas, né? É quase um arcade mode. E por que eu acho interessante esse modo? Não é porque eu criei, não é porque eu uso tal. É porque realmente eu percebi que ele ajuda muito nesse ponto do sal, porque você tira a culpa do player, né? O player que é maior, que é mais inteligente, que é melhor, você tira essa culpa do player e põe a culpa no game. Porque o que acontece? O cara ele vai ter que se adaptar com vários personagens diferentes, contra vários personagens em seguida, contra cenários diferentes, contra situações diferentes, e tem que ser difícil. O player que está fazendo a torre tem que jogar o melhor que ele pode. Porque o desafio é esse. A pessoa tem que superar, né? Então vira como se fosse o jogo no hard mode, não é um jogo assim, tipo, a pessoa não fica puta com você, ela fica puta com o desafio, né? E esse puto com o desafio, a gente percebe isso em vários jogos, como Dark Souls, até o antigo Battletoads e tudo mais, que pra muita gente serve de incentivo. Você fica nervoso na hora, você pode até gritar, espernejar e tudo mais, mas é um incentivo pra você, tipo, chegar lá, conseguir bater isso. E quando você chega, uma evolução visível, né? Então é uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, porque muitos aí podem ter amigos que são mais salgados ou pessoas próximas que têm esse problema e às vezes o Smash não fica mais divertido jogar com essas pessoas.
Então dá uma chance para esse método. Como eu disse, eu vou ver se eu faço um link para o pessoal que tiver interesse, seja aqui no SGP, seja em outros canais, no YouTube e tudo mais, para o pessoal ver o vídeo ilustrado de um treino desses e começar a usar de uma forma assim mais tranquila, porque é uma opção a mais, como eu disse, o Smash é um jogo muito rico, então a gente pode observar e fazer vários mini métodos com ele, certo? E a gente já está aqui bem no horário, então logo logo eu já vou chamar para a arena das 3 horas e logo logo eu volto, porque eu quis só fazer esse pequeno parênteses. Eu espero que seja útil para alguém aí que está assistindo. Valeu!